Olá, crianças. Eu sou o Evandro, professor de Geografia, e nós vamos ver agora a explicação do gráfico da pirâmide etária, né? Eu pedi para que vocês desenhassem no caderno a pirâmide brasileira, essa aqui, e você vai fazer o seguinte, atentos. Você vai usar a linha do seu caderno e vai traçar a pirâmide o mais fiel possível do gráfico que eu mandei para vocês. Então veja só, a pirâmide etária ela é um gráfico que vai mostrar a distribuição da população por idade e sexo. Então do lado de cá vai ter a população feminina e do lado de cá a população masculina, tá bom? Evandro, o que é uma faixa etária? A faixa etária são essas faixas aqui, ó. Então a primeira faixa etária que aparece, ela é de 0 a 4 anos. 5 a 9, 10 a 14 e aqui até a última faixa etária, que é a população acima de 70 anos, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai pintar de acordo com a legenda, tá aí no trabalho, e você vai fazer o seguinte, além disso, você vai fazer o seguinte, você vai traçar aqui as primeiras faixas etárias, ó, de 0 a 4, 5 a 9, 10 e 15 a 19, essas quatro primeiras, ela vai formar a base da pirâmide. Então, quando eu falar em base da pirâmide, você sabe, é a população jovem. Essas faixas intermediárias, aqui acima de 20 anos, até a faixa de 59, faça uma chave aí, coloque aí o corpo. Então, quando eu falar em corpo, eu estou me referindo à população adulta, tá certo? E, por fim, as três últimas faixas etárias é o cume ou ápice da pirâmide, que refere-se à população idosa, tá bom? Então, tentem fazer o mais fiel possível. Amanhã a gente vai fazer o exercício desse assunto. Bem, meninos, essa parte da aula é a correção da atividade pirâmide etária. A pirâmide etária tem três partes. As primeiras faixas etárias, eu vou chamar de base, representa a população jovem. A parte intermediária da pirâmide, eu vou chamar de corpo. E a parte superior da pirâmide, eu vou chamar de cume ou ápice, que representa a população idosa. Na imagem, eu tenho duas pirâmides. A pirâmide de um país subdesenvolvido, Afeganistão, e a segunda, a pirâmide de um país desenvolvido, a França. Observem que a base do Afeganistão é bem larga porque a taxa de natalidade é alta. Já a da França é estreita porque a taxa de natalidade francesa é uma das mais baixas do mundo. O corpo e o cume do Afeganistão são estreitos por baixa expectativa de vida. Já na França, nós temos muita população idosa. Observem que tanto o corpo, os adultos, como o cume são bem espessos devido à elevada expectativa de vida. A primeira questão, relacione as colunas. Então, ápice, letra A, letra B, base, letra C, cume. Parte inferior da pirâmide, que representa a população jovem, é a base, letra B. A parte intermediária, que representa a população adulta, é o corpo, letra C. E a parte superior da pirâmide representa os idosos, ou seja, aí é o cume ou ápice, letra A. Resposta B, C, A. Bem, a segunda questão. A população feminina no Brasil é maior que a masculina, principalmente na fase idosa. Calcula-se que haja 7 milhões de mulheres a mais que homens. Sobre o fragmento acima, assinale a opção incorreta. Observem que as últimas faixas etárias, que representam aqui a população idosa, é mais espessa, principalmente aqui acima de 70 anos, tá? Então, por que tem mais mulheres do que homens aqui na fase idosa?
Vamos às opções. Ele que é a incorreta, não é isso? Vamos começar de baixo para cima. Letra D. A taxa de mortalidade masculina é maior que a feminina. Está corretíssimo, né? Os homens morrem mais cedo. A expectativa de vida da mulher é mais alta. Letra C. As mulheres fazem com mais frequência exames clínicos de prevenção de doença. Verdade? Se você for às clínicas aqui da cidade de Teresina, você vai observar que a maior parte das pacientes são mulheres. Letra B. Percentualmente, os homens se envolvem mais com drogas, violência e acidentes de trânsito. Observem que ele não diz que só os homens se envolvem com essas coisas. Ele diz que o percentual de homens que se envolvem com droga, violência e acidente é maior que o percentual de mulheres. Está corretíssimo. A letra A diz assim: nasce mais mulheres do que homens no Brasil. A média mundial é para cada 100 mulheres nascidas, nascer 106 homens, ou seja, 6% de homens a mais nascem no mundo. E isso vale também para o Brasil. Então, nascem mais homens do que mulheres. O que acontece é que os homens vão morrendo mais cedo. E é por isso que na fase idosa você tem mais mulheres do que homens. Resposta correta, ou melhor, resposta incorreta, letra A. A terceira questão pede para que você analise a evolução desse gráfico aí, o gráfico da pirâmide etária brasileira. Observe que o corpo e o cume da pirâmide eles estão enlarguecendo, né? Enquanto a base, as primeiras faixas etárias que compõem a população jovem, estão diminuindo por conta da queda da taxa de natalidade. O corpo aumenta e os idosos também, o cume, por conta da elevação da expectativa de vida. Então veja só, essa aqui seria a configuração atual da pirâmide brasileira. E as projeções é que esse cume aqui, ó, essa população idosa, ela aumente cada vez mais, tá certo? Então vai chegar um ponto em que você vai ter mais idosos no Brasil do que jovens, né? Esse processo aqui é o que eu chamo de envelhecimento da população brasileira. Bem, vamos para a questão. Ele diz para você colocar V para as assertivas verdadeiras e F para falsa. Primeiro, a população jovem está diminuindo, correto. Nós vimos aí que a base da pirâmide no Brasil está estreitando. Segundo, a população adulta e principalmente idosa está aumentando, corretíssimo. Nós vimos aí que essas duas partes da pirâmide estão enlarguecendo, principalmente a população idosa. Terceiro, revela a necessidade urgente de se criar novas creches e maternidades no Brasil. É falsa. Se a população jovem está diminuindo, então não há necessidade de criar novas creches e maternidades. Na verdade, precisa melhorar as que já tem. E a última, com o envelhecimento da população brasileira, aumenta a necessidade de profissionais ligados à saúde, como médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Veja só, nas próximas décadas nós vamos triplicar ou quadruplicar o número de idosos. E essa população ela precisa de assistência à saúde. Então, essas profissões aí ligadas à saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta e outros, elas terão mercados por conta desse processo de envelhecimento da população brasileira está correto também. Então a resposta é VVFV. Bem, meninos, a videoaula era isso. Um forte abraço e até a próxima.